Jesus por 3 anos e meio, sido edificado por ele, e que depois desse tempo esse apóstolo recebe o Espírito, aonde não só ele, mas todos que estavam ali reunidos vão receber um despertamento da parte do Senhor, porque os apóstolos estavam quase prontos, mas não ainda prontos antes do dia de Pentecostes. Então os apóstolos que andavam com Jesus tinham conceitos do que era ser igreja muito bem estabelecidos. E quando eles observaram no meio do povo ao qual estava se convertendo, que um esfriamento espiritual estava acontecendo, o coração de Pedro então sente que era necessário admoestar todos os irmãos para que eles fossem, através das suas admoestações, despertados. Porque quem vive um esfriamento espiritual, ele não necessariamente já se encontrava naquele ponto, mas algumas coisas nas quais ele tem que passar por algumas repreensões, algumas coisas que devem ser consertadas, precisavam ser ditas para que os irmãos então pudessem ser despertados espiritualmente. Algumas coisas, irmãos, precisam ser ditas para que a igreja atual possa se despertar espiritualmente. Aleluia. Essa mesma preocupação do apóstolo Pedro é o que vai fazer escrever essa epístola conhecida como Epístola Universal do apóstolo Pedro. Ele não tinha uma igreja específica, como Paulo vai escrever de forma específica a Corinto, a Éfeso, aos Gálatas, entre outros mais. Não, aqui Pedro destina toda a igreja de Cristo sobre a face da terra. Igreja universal não é simplesmente a igreja total daquele tempo, mas toda a igreja de Cristo nesses 2000 anos de história. A igreja sempre precisa ser admoestada, repreendida, corrigida, para que o esfriamento espiritual não nos alcance. E aqui Pedro está dando esse recado, que é preciso admoestar os irmãos. Aqui, irmãos, está o texto na sua teoria. Pedro dizendo o que faria. E agora eu quero te explicar o porquê eu trouxe para o livro de Atos. Porque o livro de Atos é o que vai nos mostrar a teoria de Pedro em sua prática. As admoestações de Pedro e a colheita dos seus resultados. O livro de Atos dos Apóstolos, conhecido por esse nome, mas originalmente tendo simplesmente o nome de Atos. Escreviam-se no passado, meus irmãos, com o nome de Atos, os grandes feitos de alguns homens, Atos de Alexandre, Atos de Hércules, Atos de Perseu, Atos de Aquiles, entre outros mais. Aqui, Lucas então vem nesta mesma linha, querendo escrever algumas coisas que foram feitas através desses homens. Porém, os pais da igreja se degladiaram teologicamente, discutindo se esse título seria o título correto desse livro, porque tendo apenas o nome de Atos, alguns vieram e colocaram Atos dos Apóstolos, mas os pais da igreja ficaram unânimes numa única posição: não podemos chamar de Atos dos Apóstolos, temos que chamar de Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos. Por quê? Porque nós entendemos que morrendo os apóstolos, se os atos são deles, morrendo os apóstolos, terminam-se os atos. Mas se os atos são dos Espíritos, morrendo os apóstolos, os atos ainda continuam. E unânime nisso, Lucas vem nos mostrar uma identidade perdida. O livro de Atos, ele vai revelar uma identidade que a igreja parece que desconhece. Um poder desumano. Porque sobre os irmãos atuava nada mais, nada menos que o Espírito Santo. Falamos do Espírito com tanta frieza. Dentre a Trindade, talvez não haja uma pessoa mais mal compreendida. Dentro da Trindade, talvez não haja uma pessoa mais mal entendida, mais mal interpretada, mais mal Os testemunhos de Jeová chegarem a dizer: não, o Espírito Santo não é nem uma pessoa, é só uma força ativa. Na minha sala, irmão, na minha sala. É só uma força ativa. É como se fosse energia elétrica. Força ativa. Energia. Fonte da Bíblia.
Atos capítulo de número 1. O Espírito Santo é uma promessa. Jesus promete no verso 8 aos seus discípulos: olha, quando do alto vocês forem revestidos de poder, vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Jesus agora ele parafraseia uma promessa a qual por 2 vezes ele já havia feito. Em Lucas 22:49 ele diz aos seus discípulos: ficai, pois, na cidade